Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Avenue Connection. Eu me chamo Lucas Mota e hoje eu vou entrevistar o Roberto Mota. Prazer, Roberto. Prazer é meu, Lucas. Roberto, para a gente começar, eu queria que o senhor dissesse um pouco sobre a importância de eventos como esse aqui no Brasil. Esses eventos são fundamentais para trazer para as pessoas maior informação sobre o que está acontecendo hoje, e tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. E essa informação é importante para que as pessoas possam se planejar do ponto de vista pessoal, financeiro, profissional. Informação faz toda a diferença. E agora falando um pouco mais de Brasil, como é que você avalia o cenário atual do Brasil, o cenário político, fiscal, econômico? Quais são as suas análises? A grande característica do cenário atual é a insegurança, a incerteza. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Esse cenário não é propriamente uma novidade. Eu acho que o Brasil é marcado pela insegurança e pela incerteza. Tem muita gente que, quando olha para a história do Brasil, diz que, na verdade, nossa história é uma sucessão de crises, com pequenos intervalos de estabilidade. A gente está de volta a essa crise, com algumas características um pouco diferentes. Eu acho que a principal é a insegurança jurídica. Não só você não sabe o que vai acontecer amanhã, como você não tem a mínima ideia das repercussões. Então, é muito difícil para as pessoas e para as empresas tomarem decisões, porque você não consegue nem saber direito qual é a lei ou qual é a regulamentação que se aplica hoje. E essas coisas podem mudar amanhã com efeito retroativo. A gente está vivendo isso hoje. Então, eu acho que essa é a grande característica desse momento, a insegurança. E agora falando sobre futuro, como é que você vê o Brasil daqui a alguns anos, se a gente mantiver nesse mesmo patamar, ou se até tiver alguma mudança para as eleições em 2026, como é que você avalia o cenário ali, pensando um pouco mais numa futurologia, mas não querendo prever, como é que você avalia os próximos anos aqui para o Brasil? Eu tenho sempre uma posição otimista, Lucas. Eu acho que o Brasil vai sair dessa crise como saiu de outras crises. Uma característica de uma crise é que você não consegue ver o final dela. Se você conseguisse ver o final da crise, ela não seria crise, porque você saberia, não, isso é só uma coisa passageira. Daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, isso vai passar e virão tempos de prosperidade. Mas essa é a história do Brasil. Se você olhar, a gente está melhor, está pior, está melhor, está pior. Hoje, o mundo também está num cenário complicado. Então, essa insegurança, essa incerteza, ela não acontece só no Brasil. Então, isso traz para as pessoas uma responsabilidade maior no planejamento da sua vida, que tem a ver com o planejamento financeiro, que tem a ver com, né, uma parte da razão desse evento aqui. As pessoas precisam entender o que está acontecendo para que elas possam diminuir a incerteza e a segurança na sua vida, o que tem a ver, por exemplo, com a alocação de patrimônio. Onde é que eu vou colocar a minha riqueza? Provavelmente não toda ela na mesma cesta, né? Ninguém coloca todos os ovos na mesma cesta. Mas eu acho que com informação você consegue escapar da armadilha na qual muita gente cai. Você vê hoje as pessoas ou estão excessivamente otimistas, achando que o Brasil é o país do futuro, que agora vai, né? Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Não, agora vai, vamos decolar. Ou é isso, ou então é a posição diametralmente oposta. O mundo acabou, o Brasil acabou, arruma as malas e vai embora. E a realidade não é nem uma coisa nem outra, né? A realidade é uma insegurança, imprevisibilidade. Então, faça o seu dever de casa, faça o que você precisa fazer para garantir que aconteça o que acontecer, você não vai estar na pior situação. Perfeito. Até pegando um gancho do que você falou a respeito do Agora Vai, a gente viu em 2009 a capa da The Economist, aquele famoso Cristo Redentor voando, e aí alguns anos depois a gente vê o mesmo Cristo afundando, né? Porque o Brasil acaba tendo muitos ciclos de oscilações muito fortes, digamos assim. Então a gente acredita que vai dar certo, acredita que não vai. Então, realmente, eu concordo com isso que o senhor está falando hoje aqui. E pensando agora num cenário de eleições para 2026, quais são as expectativas em relação aos candidatos, as propostas, como você avalia e o que você acredita que a gente possa ver ali
no ano de 2026 a respeito das eleições? Eu acho que nós temos três cenários possíveis. Em um cenário que eu diria que é um cenário otimista, é um cenário em que há uma grande renovação no Executivo Federal, há uma grande renovação nos executivos estaduais, com novos governadores, há uma boa renovação no Congresso Nacional. Se o Brasil volta à responsabilidade fiscal, a insegurança jurídica diminui e a gente retoma um caminho de crescimento. É o seu cenário positivo. Existe um cenário neutro, em que acontece alguma mudança, mas ela não é suficiente para colocar o Brasil no novo caminho. Então o país passa a andar de lado. A gente nem vira a Venezuela, nem vira os Estados Unidos. A gente vai ter mais alguns anos de incerteza, de insegurança. E tem o cenário ruim, que é um descontrole institucional, descontrole das contas públicas, o qual a situação no Brasil fica muito ruim. Fica muito ruim para quem trabalha, fica muito ruim para quem produz, e a gente chega mais perto da Venezuela. Eu não acredito num cenário ruim. Eu acho que o nosso cenário é um cenário provavelmente positivo, talvez neutro, mas eu não acredito no cenário ruim. Perfeito. Espero que seja positivo também. E pensando agora na parte do empresariado brasileiro, como é que você avalia a produtividade hoje do Brasil, né, do trabalhador brasileiro, e também para o futuro, se alguma mudança na mentalidade de educação do brasileiro, algo que possa realmente fazer a diferença? Como é que você avalia esse ponto também a respeito do que nós temos hoje e aonde o Brasil pode chegar? Nessa questão de vamos virar Estados Unidos, ou pelo menos ter ali um sentimento mais de país desenvolvido, algo assim. Como que você avalia essa questão da produtividade do empresariado brasileiro hoje? A produtividade do empresariado e do trabalhador brasileiro, ela é sujeita a uma série de fatores, né? Nós ainda estamos muito distantes da produtividade de países, por exemplo, como os Estados Unidos. Mas isso se deve a uma grande quantidade de fatores, né? Entre elas, o nosso sistema de ensino. Nosso sistema de ensino prepara muito mal o trabalhador para a produtividade. Hoje é um sistema de ensino dominado pela preocupação ideológica. Isso é o que norteia o sistema de ensino brasileiro. A produtividade também é afetada pelos investimentos. Hoje ainda custa muito caro para você trazer tecnologia para o Brasil. Então isso impacta muito o empresariado. Eu acho o empresário brasileiro um herói. A pessoa que hoje pega a sua poupança, a sua riqueza e decide abrir uma empresa, abrir um negócio, é um herói, porque ele tem que enfrentar uma série de adversidades, principalmente, Lucas, a mentalidade da cultura brasileira que demoniza o sucesso, demoniza a prosperidade, aplaude quem se vitimiza. Então, bom no Brasil é você ser vítima de alguma coisa, é você receber algum auxílio do Estado. Quem é empresário, quem é bem-sucedido, é demonizado, é atacado. Eu acho que essa é a grande dificuldade do empresariado hoje no Brasil, e aliado a todas as dificuldades que o próprio Estado brasileiro cria. Eu acho que esses são fatores estruturais, não são fatores circunstanciais que a gente vai resolver com a próxima eleição. Eu acho que isso são fatores que vão levar talvez uma década ou mais para serem resolvidos. Mas no dia em que a gente se livrar dessa armadilha cultural, ideológica, ninguém vai segurar o Brasil. Perfeito, Roberto. E agora pensando a respeito da taxação de 50% do Trump sobre os produtos brasileiros, como é que isso pode afetar a nossa produtividade por aqui? E também, a que se relaciona essa taxação? Como é que a gente pode fazer uma leitura dela também, do Trump tentando se envolver um pouco mais aqui na nossa política, em algumas questões também aqui do Brasil? Isso é um problema sério para a economia brasileira. E a melhor análise que eu tenho visto sobre isso aponta que isso é uma resposta a algumas
posições tomadas pelo Brasil no contexto do BRICS. Esse foi o gatilho, né? E eu acho que essa explicação faz muito sentido. São arroubos, vamos chamar assim, posicionamentos que não têm qualquer sentido do ponto de vista geopolítico, mas serviram para sinalizar para os Estados Unidos uma hostilidade quase que infantil, como se fosse um rato que ruge. Tem um filme muito famoso do Peter Sellers, que é um filme antigo já, que fala de um país minúsculo da Europa que teve uma ideia genial. Eles estavam quebrando, com uma dívida muito grande, e eles tiveram uma ideia: nós vamos declarar guerra aos Estados Unidos, a gente perde, e aí os Estados Unidos sempre ajudam aqueles países que eles derrotam, vai vir um plano Marshall e a gente sai do buraco. E eu acho que esse é a situação em que o Brasil está vivendo, né? Um rato que ruge. É um país que se atribui, deixa eu mudar a minha frase, um Estado, um governo que se atribui uma importância que ele não tem do ponto de vista geopolítico. E o único resultado que ele conseguiu com isso foi provocar essa reação dos Estados Unidos, que na minha interpretação é temporária, é uma medida que pode ser tratada com uma negociação, uma simples conversa de Estado para Estado, eu acho que resolve isso. Perfeito, Roberto. Excelente visão que você trouxe hoje aqui para a gente. E pensando agora no Brasil um pouco mais, você acredita que o Brasil ele possa ter jeito, a gente consegue se recuperar de todas essas adversidades, todas essas políticas que acabaram impactando de diversos governos anteriores e desse? O senhor acredita que a gente consegue sair, digamos, do buraco e tentar alavancar aqui o nosso projeto de Brasil? Não tenho dúvida nenhuma, Lucas. Nosso problema não é de hardware, nosso problema é de software. O nosso problema, o que nos limita é a mentalidade que impera hoje no Brasil. Se nós nos livrarmos dessa mentalidade e enxergarmos a realidade de outra forma, o Brasil vai avançar muito em pouco tempo. Então, nós precisamos olhar para as oportunidades que nós temos, e eu acho que um grande componente disso é trazer para a cultura brasileira a ideia de responsabilidade. A ideia de que ninguém vai cuidar de você. Quem vai cuidar de você é você mesmo. Não espere que o Estado vá cuidar de você. Trabalhe, abra um negócio, economize, poupe, invista o seu dinheiro, prepare-se para você prosperar. Eu acho que essa ideia, no dia que essa ideia for a principal ideia da nossa cultura, a gente vai embora. E eu termino te dizendo uma coisa que me chamou a atenção, uma época que eu morei nos Estados Unidos. Quando você olha a cultura americana, todo garoto que se forma numa faculdade, ele quer abrir um negócio e ficar rico. No Brasil, as pessoas querem fazer concurso público para ter um cargo no Estado. A gente precisa mudar essa mentalidade. Uma vez que a gente muda essa mentalidade, ninguém vai segurar o Brasil. Perfeito, Roberto. Excelentes pontos tragos hoje aqui. E eu queria agradecer a sua audiência. Peço que acompanhe as nossas comunicações, acompanhe o Avenue Connection. Tem muito mais conteúdo ainda para sair. Peço que se inscrevam no canal e até a próxima.